Olá, tudo certo por aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que parece complicado, mas que na verdade ajuda a colocar ordem no mundo: a estatística. Vamos juntos transformar o caos dos dados em clareza. Pensa bem, todo santo dia a gente é bombardeado por informação. São gráficos no jornal, pesquisas de opinião sobre tudo que é assunto, estudos científicos, é número que não acaba mais. Parece uma avalanche, né? A grande questão é, no meio de tanto ruído, como é que se encontra o que realmente importa? Bom, a resposta está numa ferramenta muito poderosa. E essa ferramenta é a estatística. Então, vamos começar pelo começo, definindo o que ela é de verdade e por que ela é tão, mas tão essencial para a gente conseguir entender o mundo de hoje. E olha que curioso, a origem da palavra já diz muito. Estatística vem de status, do latim, que significa estado. Sabe por quê? Porque, historicamente, os governos foram os primeiros a precisar coletar um monte de dados sobre a população, para poder administrar, cobrar impostos, garantir a segurança. Ou seja, a estatística nasceu de uma necessidade de governar. E é aqui que está o pulo do gato. Estatística não é só fazer conta, não é uma ciência, um processo completo com 4 passos bem claros. Primeiro a gente coleta os dados, depois organiza, aí analisa e, por fim, o mais importante, interpreta. E tudo isso para quê? Para tomar decisões melhores, com mais base, sabe? Tá, mas um campo tão grande assim pode assustar um pouco. A boa notícia é que dá pra gente dividir a estatística em 3 grandes áreas, 3 ramos. Se a gente pensar neles como mapa, fica bem mais fácil de navegar por esse universo. Então, se liga, vamos dar uma olhada nesses 3 ramos que são a base de tudo. Entender cada um deles é o que vai nos permitir transformar um amontoado de dados em conhecimento de verdade. O primeiro ramo é a estatística descritiva. Pensa nela como a grande organizadora. É ela que pega aquele monte de dados bagunçados e transforma em algo que a gente consegue entender de primeira. Tipo um gráfico de pizza, uma tabela limpinha. Ela resume a informação para a gente bater o olho e já ter uma ideia do que está acontecendo. Depois vem a estatística probabilística. Essa parte já lida com o incerto, com o acaso. Ela usa a matemática da probabilidade para criar modelos que ajudam a gente a calcular a chance de alguma coisa acontecer. Sabe, tipo, qual a chance de chover amanhã ou de ganhar num jogo? E por último, mas talvez a mais poderosa, é a estatística inferencial. É aqui que a mágica acontece de verdade. Ela pega informação de um grupo pequeno, uma amostra, e usa isso para tirar conclusões sobre um grupo muito, muito maior. É exatamente como provar uma colherada da sopa para saber se a panela inteira está bor de sal. E para entender bem essa tal de estatística inferencial, a gente precisa ter na ponta da língua 2 conceitos que são a base de tudo. Vamos ver essa diferença fundamental entre o todo e a parte. A diferença é bem clara. A população é o conjunto completo. É todo mundo ou tudo que a gente quer estudar. Por exemplo, todos os eleitores de um país. Como é quase impossível falar com todo mundo, o que a gente faz? A gente pega uma amostra, que é um grupinho menor, um subconjunto, que representa bem aquela população toda. É com essa amostra que a gente trabalha. Beleza! Agora que já está claro o que é população e o que é amostra, vamos aprender o nome certo que se dá para as medidas de cada uma delas. É tipo o vocabulário específico que os estatísticos usam. A lógica aqui é bem direta. Olha só, um parâmetro é um número que descreve a população inteira. Por exemplo, a idade média de todos os brasileiros. Já a estatística é esse mesmo tipo de medida, só que calculada a partir da amostra. Tipo, a idade média de 1.000 brasileiros que foram entrevistados. A gente usa a estatística da amostra para ter uma boa ideia de qual é o parâmetro da população. Certo, agora vamos para um lado mais prático. Antes de qualquer análise super complexa, de qualquer gráfico bonito, tem um primeiro passo que é absolutamente fundamental: botar ordem na casa, organizar os dados que acabaram de ser coletados. Imagina que você acabou de coletar os dados. O que se tem na mão é só uma lista de números, todos jogados sem ordem nenhuma. Isso tem nome, são os dados brutos. E olhando para eles assim, todos bagunçados, eles não dizem quase nada para a gente. Então, o primeiríssimo passo para dar algum sentido a essa bagunça é criar um rol. E o que é isso? Nada mais é do que pegar aqueles números e colocar em ordem, seja do menor para o maior ou vice-versa. É uma coisa simples, mas que faz uma diferença enorme. A gente sai de uma lista que não diz nada para uma lista organizada, onde já dá para ver de cara qual é o menor valor, qual é o maior, a informação começa a aparecer. Entender bem esses conceitos básicos, o que é estatística, seus ramos, a diferença entre população e amostra, e como dar o primeiro trato nos dados brutos, é a fundação de tudo.
É o que constrói a base para qualquer análise mais profunda. É o verdadeiro primeiro passo para quem quer entender o mundo através dos dados. Então, para a gente amarrar tudo, estatística é a ciência que nos ajuda a tomar decisões a partir de dados. Ela se divide em 3 áreas. A descritiva organiza, a probabilística lida com chances e a inferencial faz as conclusões maiores. E não vamos esquecer, hein? População é o todo, amostra é a parte. Parâmetro é da população, estatística é da amostra. E tudo sempre começa organizando os dados brutos num rol. Com essas ferramentas básicas na mão, fica uma provocação final. O que daria para descobrir? Se fosse possível coletar qualquer tipo de dado, que pergunta sobre a sociedade, sobre a economia ou sobre a natureza, alguém poderia finalmente responder usando o poder da estatística? As possibilidades, sinceramente, são infinitas.